exatamente no dia 30 de dezembro de 2030, no último dia do próximo mandato presidencial. E ele é o decano porque ele está há mais tempo no Supremo Tribunal Federal. Ele entrou por indicação e nomeação. Queria me deparar no dia de hoje. O decano do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes, ele decano porque ele é o ministro que tem mais tempo de casa, não porque é o mais velho. O mais velho hoje no tribunal, se eu não me engano, é o ministro Luiz Fux, que vai ser o primeiro a se aposentar durante o próximo mandato presidencial. Depois a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes faz 75 anos, exatamente no dia 30 de dezembro de 2030, no último dia do próximo mandato presidencial. E ele é o decano porque ele está há mais tempo no Supremo Tribunal Federal. Ele entrou por indicação e nomeação do extinto presidente Fernando Henrique Cardoso. E o ministro Gilmar, durante a Lava Jato, ele se levantou para o país como a figura jurídica do garantista. O garantismo, muita gente criticou à época. Muita gente que torcia pela Lava Jato, como um torcedor de time de futebol numa partida do seu time, ficou muito revoltado com a postura garantista do ministro Gilmar Mendes. E aquela época, porque em especial, aquela época eu era advogado, atuava como advogado e sempre professor de direito, eu compreendia a postura garantista porque, como advogado, como um operador do direito, não se tem nada a oferecer a um cliente a não ser a garantia legal. Só que surgiu o 8 de janeiro de 2023 e, a partir disso, começou uma caça às bruxas. E o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a ser perseguido e é um preso político porque não foram garantidos a ele os direitos do devido processo legal. Mas, de toda forma, ele foi enredado na loucademia do golpe eminentemente em razão da delação do Mauro Cid, que foi preso por fraude à carteira de vacinação, ficou preso para delatar sobre o golpe, depois que delatou saiu, quando saiu disse que foi forçado a delatar, e depois ainda foi intimidado pelo ministro Alexandre de Moraes a retificar as suas palavras sob ameaça de persecução criminal contra sua filha, contra sua esposa e contra seu pai. E ninguém abriu a boca. E tudo aquilo que se disse das delações da Lava Jato, tudo aquilo que se disse das intimidações, das coações, verdadeiras coerções, ameaças, forçadas de barra para fazer o preso preventivo dizer aquilo que as autoridades queriam ouvir, para fazer canário cantar. E cantar jazz. E não uma música natural. Tudo aquilo foi esquecido. E foi esquecido em nome de encarcerar Jair Bolsonaro. Eis que surge o escândalo Master. Eis que um castelo gigantesco começa a desabar. E Daniel Vorcaro vai preso. Diferentemente de Mauro Cid, que foi preso sem oferecer à sociedade o periculum in libertatis, isto é, o fato de, se ele não estiver preso, ele poder ameaçar a investigação e, é claro, o perigo dele fugir do país.
Não existia o perigo de fuga e não existia o perigo de ameaça ao curso das investigações, porque ele já não ocupava nenhum espaço de poder e não era nenhum sujeito multimilionário que pudesse comprar ou acossar testemunhas. O que não aconteceu com Daniel Vorcaro, porque ele, no seu poder econômico e com a sua influência e os seus tentáculos políticos, solto, era uma verdadeira ameaça a qualquer investigação criminal. E vale lembrar, ele tinha todos os meios para fugir do país. Portanto, Vorcaro foi preso. O primo de Vorcaro também foi preso, porque ele era o operador de grupos que acossavam testemunhas e pessoas importantes para a investigação. E o pai de Vorcaro também foi preso porque ele era o caixa dessas operações que fariam frustrar a investigação criminal. E, portanto, essas 3 prisões decretadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, foram, pela primeira vez desde muito tempo, farta e suficientemente fundamentadas, com base no periculum in libertatis e também, é claro, no fumus commissi delicti, a fumaça, a percepção de que eles, de fato, são autores de condutas consideradas crimes. Eis que a delação, a proposta de colaboração premiada do Vorcaro, ela é rejeitada pela Polícia Federal, uma vez que o que ele ofereceu à PGR e à PF estava muito aquém das descobertas que a PF fez por conta própria. E continuam assim presos Vorcaro, o pai de Vorcaro e o primo de Vorcaro, porque soltos, eles têm influência e dinheiro suficiente para atrapalhar o curso das investigações. Mas eis que hoje o decano do Supremo Tribunal Federal pediu vistas do processo. E não só pediu vistas, como ele cometeu um pecado no sentido do direito, no sentido jurídico, que ele vem cometendo há um bom tempo, desde que ele arrumou uma namorada nova, fez um botox, uma harmonização e pintou o que lhe resta dos cabelos de preto. Ele alardeou as razões pelas quais ele pediu vistas desse processo. Não bastante, ele ainda sugeriu que as prisões de Vorcaro, o ex-banqueiro, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e Felipe Vorcaro, primo, essas 3 prisões estariam repetindo os pecados da Operação Lava Jato. E sugeriu que essas prisões fossem prisões arbitrárias, apenas para forçar a delação de quem quer que seja. O voto ainda não saiu. Pode ser que o ministro Gilmar conclua que os mandados de prisão do ministro André Mendonça tenham sido legítimos, jurídicos, atendendo à legislação. Mas pode ser também pelas suas declarações ilegais, porque a lei orgânica da Magistratura Nacional proíbe ao juiz de opinar e falar dos seus casos fora dos autos. Pode ser que ele afronte as razões muito claras e bastante compreensíveis da prisão dos 3, conforme fundamentou o ministro André Mendonça nas suas decisões, e diga que isso é, mais uma vez, o retorno do lavajatismo que ele reputa odioso. E se isso acontecer, Caivano, nós vamos ter no Brasil a mais odiosa das situações. O silêncio não. A comemoração pela prisão ilegal do ex-presidente Jair Bolsonaro, este sim vítima de delações forçadas, coagidas. E vale dizer aqui, eu falo aquilo que vejo.
e entendo aquilo que vejo. E não há ninguém neste mundo de meu Deus que me convença que uma coisa que é, não é. Que Jair Bolsonaro é um preso político, não seja um preso político porque é. Que a ele foram negados todos os direitos do devido processo legal, porque a ele foram negados. Ninguém vai me convencer, garantista que sou, porque confio no direito como fonte de poder mais confiável e mais justa do que uma fonte humana que está sujeita a humores, a ideologias e a preconceitos. Porque confio no direito. Será que isso vai acontecer, Cláudio?